Existe algo que muitas pessoas descobrem tarde demais e normalmente entendem isso logo depois de destruírem completamente a imagem que os outros tinham delas. Porque levantar a voz para a maioria dos homens funciona, intimida, faz reagir, faz perder o controle. Mas existe um tipo de homem com quem acontece exatamente o contrário. E se alguma vez você tentou humilhá-lo, desafiá-lo ou fazê-lo explodir na frente de outras pessoas, provavelmente até hoje se lembra do desconforto daquele momento. Porque o homem Sigma não responde como você espera. Não grita, não implora, não perde o controle. E esse silêncio acaba destruindo muito mais do que qualquer insulto. O mais inquietante é que, enquanto uma pessoa acredita que está vencendo a discussão, todos os outros na sala começam lentamente a mudar de opinião sobre quem realmente está no controle. E quando isso acontece, já é tarde demais para voltar atrás. Neste vídeo, você vai descobrir as 6 razões psicológicas pelas quais nunca deve levantar a voz para um homem Sigma na frente de outras pessoas. E por que a calma dele pode se transformar em uma das formas mais desconfortáveis e devastadoras de poder silencioso. Agora sim, fique confortável, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a maneira como você enxerga o silêncio, o respeito e o verdadeiro controle emocional. Número 1. O silêncio de um Sigma expõe sua perda de controle. A maioria das pessoas acredita que vencer uma discussão significa falar mais alto. Acham que pressão, intensidade e volume podem dobrar emocionalmente quem está na frente delas. E com muitos homens, isso funciona, porque a maioria reage impulsivamente quando se sente atacada. Mas o problema aparece quando alguém tenta usar essa mesma estratégia contra um homem Sigma diante de outras pessoas. Porque no momento em que você levanta a voz para ele, ele faz algo extremamente desconfortável. Nada. E esse nada muda completamente a energia do ambiente. Enquanto uma pessoa fala mais rápido, movimenta as mãos, perde a paciência e aumenta o tom de voz. O Sigma permanece imóvel, respirando normalmente, observando, sem necessidade de interromper, sem se defender desesperadamente. E por mais absurdo que pareça, esse silêncio começa a ativar algo muito poderoso na mente de quem está assistindo. O cérebro humano associa automaticamente calma com controle e descontrole com fraqueza. Então acontece algo que quase ninguém percebe no momento. A discussão deixa de ser sobre quem está certo e começa a ser sobre quem perdeu primeiro o domínio emocional. E quando isso acontece diante de outras pessoas, recuperar o respeito perdido se torna muito mais difícil do que você imagina. Número 2. Quanto mais você grita, mais autoridade entrega a ele. É isso que a maioria nunca entende até ser tarde demais. Quando uma pessoa tenta provocar emocionalmente um homem Sigma e não consegue a reação que esperava, começa a intensificar o ataque. Fala mais alto, fica mais agressiva, mais pessoal, mais emocional. Acredita que aumentando a pressão, finalmente conseguirá quebrá-lo. Mas, na realidade, está caindo exatamente na armadilha psicológica que o Sigma jamais precisa explicar. Porque quanto mais caos você produz, mais calma ele parece transmitir. E o cérebro das pessoas que observam começa a fazer comparações automaticamente. Elas não conseguem evitar. É um mecanismo social instintivo. Comparam tons de voz, postura, respiração, expressões faciais, controle emocional. E quase sempre chegam à mesma conclusão silenciosa. Um perdeu o controle, o outro não. É aí que a autoridade muda de mãos sem que ninguém precise dizer nada. O inquietante é que o Sigma nem sequer precisa se defender para dominar a situação. Seu autocontrole faz todo o trabalho por ele. Porque existe algo que poucas pessoas entendem sobre poder real.
A autoridade mais forte não pertence ao homem que consegue se impor pela força emocional, mas sim àquele que demonstra que não pode ser desestabilizado diante da pressão social. E quanto mais você tenta fazê-lo explodir, mais poder acaba entregando a ele diante de todos. Número 3. As pessoas sempre se lembram de quem manteve a calma. As pessoas esquecem palavras, esquecem detalhes, até esquecem por que uma discussão começou. Mas raramente esquecem quem perdeu o controle na frente de todos. E isso tem uma explicação psicológica muito profunda. O cérebro humano foi projetado para detectar estabilidade emocional em situações de tensão. Porque, durante milhares de anos, manter a calma sob pressão foi sinal de liderança, sobrevivência e segurança. Por isso, quando alguém explode emocionalmente em público, as pessoas ao redor começam a se sentir desconfortáveis quase imediatamente, mesmo sem dizer nada. Agora imagine essa cena. Um homem levantando a voz, movendo-se nervosamente, tentando dominar a situação. E diante dele, um Sigma completamente imóvel, sem ansiedade visível, sem necessidade de provar nada, olhando diretamente nos olhos dele como se nada daquilo realmente conseguisse entrar na sua mente. Esse contraste fica gravado. E aqui vem a parte mais desconfortável. Horas depois, quando todos lembram da cena em suas cabeças, já não analisam quem estava certo. Analisam quem parecia emocionalmente mais forte, quem transmitia controle, quem parecia perigoso sem precisar agir. E quase sempre a lembrança favorece o homem que nunca precisou se desesperar para impor presença. Porque o silêncio de um Sigma não desaparece quando a discussão termina. Ele continua vivendo na mente de quem presenciou aquilo. Número 4. Um Sigma transforma a humilhação pública em poder silencioso. A maioria dos homens sente uma necessidade imediata de defender o próprio ego quando alguém tenta humilhá-los diante dos outros. É quase automático. Interrompem, se justificam, respondem agressivamente. Precisam recuperar terreno emocional antes que a situação os faça parecer fracos. Mas um homem Sigma entende algo que poucos compreendem. A pessoa que perde o controle primeiro, normalmente também perde o respeito do ambiente. Por isso, quando alguém tenta expô-lo publicamente, o Sigma não entra em pânico, não acelera a voz, não começa a falar compulsivamente para demonstrar autoridade. Ele faz algo muito mais desconcertante. Permite que a outra pessoa revele sozinha quem realmente é sob pressão. E enquanto isso acontece, o ambiente muda lentamente. As pessoas deixam de olhar para o Sigma e começam a observar quem está explodindo emocionalmente. Analisam seus gestos, sua ansiedade, sua necessidade desesperada de dominar a situação. Cada segundo de descontrole começa a amplificar a imagem de calma do Sigma, como se existisse um refletor invisível sobre os dois. É isso que é perigoso. O Sigma transforma um ataque público em uma demonstração silenciosa de autocontrole. E quando alguém consegue parecer sereno enquanto o outro perde completamente a compostura, o cérebro humano interpreta essa diferença como poder real, mesmo que ninguém diga uma única palavra. Número 5. Você não consegue intimidar um homem que não precisa de validação. A intimidação funciona com a maioria das pessoas por uma razão muito simples. No fundo, elas têm medo de perder alguma coisa. Aprovação, status, atenção, respeito. Querem agradar, querem ser aceitas. E quando sentem que alguém ameaça essa imagem diante dos outros, reagem emocionalmente para protegê-la. Mas é aí que o homem Sigma se torna extremamente difícil de manipular. Porque grande parte da estabilidade emocional dele não depende da opinião das pessoas ao redor. E isso muda completamente as regras do jogo.
Quando alguém levanta a voz, tentando diminuí-lo na frente dos outros, o sigma não sente o mesmo desespero para defender imediatamente sua imagem. Ele não precisa da aprovação do ambiente para sentir que está no controle de si mesmo. E essa ausência de necessidade o torna psicologicamente imprevisível. A maioria espera ansiedade, espera raiva, espera reação. Mas o sigma apenas observa, e quanto menos afetado ele parece, mais frustrada a outra pessoa fica, porque começa a sentir algo muito desconfortável. A sensação de não ter efeito algum sobre ele, como se estivesse tentando mover uma parede com as próprias mãos. É aí que muitos perdem completamente a compostura, porque poucas coisas ferem mais o ego humano do que descobrir que não tem poder emocional sobre alguém. Número 6. O verdadeiro perigo de um sigma é seu autocontrole absoluto. A maioria das pessoas acredita que o homem mais perigoso em um confronto é o mais agressivo, o que grita mais alto, o que bate na mesa, o que parece pronto para explodir a qualquer momento. Mas, na realidade, os homens mais difíceis de enfrentar costumam ser exatamente o contrário, os que parecem completamente tranquilos. Porque quando alguém perde o controle emocional, se torna previsível. Seus gestos o denunciam, sua voz o trai, sua raiva começa a tomar decisões por ele. Mas um homem sigma sob pressão funciona de uma maneira diferente. Enquanto os outros reagem impulsivamente, ele observa, calcula, analisa o ambiente, analisa as emoções da outra pessoa, analisa até como as pessoas ao redor estão reagindo, e tudo isso acontece em silêncio. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas sentem algo estranho quando discutem com um sigma. Não sabem exatamente o que ele está pensando, não sabem se ele está irritado, não sabem até onde ele poderia chegar, porque seu autocontrole elimina os sinais emocionais que normalmente usamos para interpretar outros homens. E o desconhecido sempre gera tensão. Aí está o verdadeiro poder psicológico do sigma. Ele não precisa se impor fisicamente para dominar o ambiente. Sua capacidade de permanecer intacto enquanto o caos acontece ao redor faz com que pareça alguém impossível de quebrar emocionalmente, e poucas coisas geram mais respeito e mais desconforto do que um homem que jamais perde o controle diante dos outros. Agora, você entende por que levantar a voz para um homem sigma diante de outras pessoas quase nunca termina como a maioria imagina. Porque enquanto muitos homens precisam reagir para demonstrar poder, o sigma demonstra poder justamente quando não reage. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer confronto. A maioria pensa que controle significa dominar a conversa, mas o verdadeiro controle está em dominar a si mesmo. Por isso, o silêncio de um sigma pode parecer tão desconfortável, porque obriga todos na sala a perceber quem realmente perdeu o controle emocional. E, uma vez que essa imagem fica gravada na mente das pessoas, é muito difícil apagá-la. O homem sigma nem sempre é o mais forte, nem sempre é o mais agressivo, mas quase sempre é o mais difícil de desestabilizar. E talvez essa seja a razão pela qual muitos homens nunca conseguem entendê-lo, mesmo depois de enfrentá-lo cara a cara. Agora, clique no vídeo que aparece na tela, porque lá você vai descobrir por que os homens sigma desaparecem emocionalmente, sem dar explicações.